de empreendedorismo e hoje nós vamos falar sobre poupando recursos, pessoal. E não só recursos financeiros, a gente vai ver que a gente pode poupar outras coisas também e potencializar outras atividades do nosso dia a dia. Mas antes de iniciar, pessoal, vamos aí para nossas 3 perguntas para a gente fazer aquela autoanálise. Você é uma pessoa que gasta muito? Pense aí, toda mesada que seu pai lhe dá, você já pega e puf, gasta. Opa, mal recebeu, já gastou. Você é uma pessoa que gasta bastante? É um consumista? É aquela pessoa que vive pelo desejo? E a gente viu que o consumista é aquela pessoa que vive com o desejo de consumir coisas. E quando ela consegue, ela não tem mais o desejo por essa coisa, então ela descarta e já passa a desejar outra coisa que ela não tem, que vai fazer ela comprar por impulso ou por alguma questão de demonstrar para a sociedade que ela precisa daquilo. Então isso a gente vem discutindo nas nossas aulas. Segunda questão, você tem o hábito de poupar dinheiro? Quando seu pai lhe dá uma mesada, você gasta tudo ou você poupa uma parte? Quanto você poupa? 50%, 60%? Ou você gasta tudo e já espera a próxima mesada? Terceira questão, o hábito de poupar está ligado apenas ao dinheiro? Será que a gente poupa só dinheiro? Ou a gente pode poupar outras coisas? É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, poupando recursos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós devemos fazer, tá? Devemos usar nossos recursos financeiros de maneira responsável, ou seja, com responsabilidade. Poupar é importante, pessoal, para que nós tenhamos uma reserva. E essa reserva ela pode ser usada para realizar alguma coisa mais relevante no futuro, como um objetivo ou para uma emergência. Já pensou? Você gasta de maneira famigerada agora, ou exagerada, você não poupa recurso nenhum e lá na frente você precisa para alcançar ou para realizar um determinado objetivo e você não tem um centavo no bolso. Pior, imagina que acontece uma emergência. Precisa se pagar a cirurgia de alguém, precisa comprar um medicamento para alguém, acontece alguma coisa e você não tem dinheiro. E aí você vai pensar, poxa, caraca, bem que o professor Emanuel falou que um momento eu iria precisar de dinheiro para usar numa coisa relevante, mas eu sempre ficava gastando com coisas irrelevantes, todo dia. Então, é interessante a gente pensar nisso na hora de poupar recursos. Sempre pensar no que eu falei para vocês. A gente chama no empreendedorismo de reserva técnica. Reserva técnica. Reserva técnica. Decora aí. Reserva técnica. Reserva técnica. Reserva técnica. Reserva técnica. Exatamente. É você guardar ali aquela reserva técnica para quando precisar para alguma emergência você tá ali abastecido financeiramente, tá bom? Tão importante quanto poupar, pessoal, é utilizar o dinheiro da melhor forma possível no dia a dia. Mas, para isso é fundamental que você tenha uma educação financeira, tá? Que você evite gastar com desperdícios, com coisas desnecessárias, tá bom? Ou seja, é interessante que você e a sua família trabalhem todos juntos para o bem comum. O que é o bem comum? O bem de todos, de toda a família, tá? Então, eu sempre venho falando para vocês, de que maneira você pode ajudar o papai e a mamãe em casa. Primeira coisa, se conhecendo, né? A questão do autoconhecimento, de saber quais são os seus impulsos, as coisas que te levam a comprar, por que você quer comprar. Às vezes você não toma essa decisão de maneira consciente e lúcida, às vezes você quer comprar porque você viu que um coleguinha comprou, ou que alguém deu para ele, ou que ele chegou dizendo que tinha e você acha que tem que ter para mostrar que tem. Então assim, são N fatores, tá, que lhe impulsionam a comprar. Então se você não tem certo controle, isso tende a prejudicar vocês, tá bom? Por exemplo, é dever de todos da casa cuidar para que não haja desperdício na água elétrica, na energia elétrica e também desperdício de água, pessoal, tá bom? Não, porque às vezes, com o fato de só apenas nossos pais que pagam essas contas, a gente não poupa água, a gente não poupa energia elétrica, a gente sai usando de maneira descontrolada, sendo que, como não sai do nosso bolso, a gente não sabe quanto custa. Então é interessante você saber, começar a pensar nisso, né? Lembra daquele exercício de reflexão que eu pedi para vocês fazerem? Pessoal, olha só.
Vejam quanto é a mensalidade da escola de vocês, quanto tempo você está nessa escola e veja quanto por mês, né, o seu pai gasta com a escola e quanto por ano ele gasta para a sua formação. Imagina só a bolada que ele investe em você, na sua educação, na sua formação, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, formação intelectual, formação psíquica. E aí, para a gente ter uma ideia de quanto nossos pais investem na gente, para a gente começar a valorizar. E quando eu falo valorizar, a gente começar a economizar, a desperdiçar menos, a ajudar mais, a pensar mais nos recursos que os nossos pais utilizam, tá? Sobretudo para manter a família e para investir em você, com vestimenta, com roupas, com lazer e etc. Tá bom? É importante que a gente tenha essa noção para que a gente possa valorizar aquilo que os pais empreendem em vocês. Lembra da palavrinha empreendedorismo? O que significa? Empreender trata-se de uma ação consciente, tá? Uma ação consciente é um esforço, um empreendimento, tá? Uma atitude consciente em uma determinada coisa. Então, os pais de vocês estão conscientemente investindo em vocês, estão empreendendo em vocês, tomaram a atitude de investir em vocês. Agora, qual é a atitude? Qual é o empreendimento que vocês estão fazendo para retribuí-los? Pense aí, tá bom? Então, pessoal, veja só. Também é importante fazer uso racional dos alimentos. Evitar, se a gente, claro, se a gente tem que poupar energia, né, energia elétrica, a gente poupa também o desperdício de água, temos que poupar também os alimentos. De maneira bem simples, tá? Primeira coisa, colocar no prato só o que vai comer. Simples. Olha, sempre eu coloco uma quantidade aqui do prato que na verdade eu acabo não comendo. Então desta vez eu vou colocar menos para eu já ter essa noção, para que não haja desperdício, tá, de alimentos, pessoal, tá bom? Comprar os produtos, né, da estação, tá bom? Outra coisa interessante é sempre você comparar preços, pessoal, e evitar o excesso de guloseimas artificiais. O que é isso? Refrigerante, salgadinho, tá? Que não são coisas nada saudáveis, vocês sabem. Excesso de sorvete, chocolate e doces e guloseimas que você sabe que não é essencial, tá? Não é uma necessidade. Meu Deus, eu preciso, tá? Ou pelo menos ter um certo controle, tá? Não em excesso, diminuir, tá bom? O consumo dessas coisas, porque geralmente custa caro, pessoal. E quando eu falo que custa caro essas coisas, não é apenas financeiramente, tá? Vai custar muito caro para a sua saúde também, beleza? Então pense nisso aí. Você pode se poupar de desnaturalizar, tá? De prejudicar a sua saúde. Se poupe disso, tá? Não poupe apenas recursos financeiros. Poupe também a sua saúde de ficar enfraquecido para que você possa ficar doente e, consequentemente, você vai gastar mais ainda com tratamento, com remédio e uma série de outras coisas, tá bom? Então, se a gente começa a pensar aí que poupar recursos vai além do financeiro, tá? Vai além do financeiro, vai entrar em diversos ramos da nossa vida, tá bom? Desde um simples alimento que a gente pode ali ter o controle, utilizar apenas e consumir apenas o necessário, ok? Ajudar nas tarefas de casa. Quem aí faz isso, pessoal? Você ajuda seu pai, você ajuda sua mãe nas tarefas de casa? Hein? Ou seja, você consegue fazer uma comparação de preços? Você consegue fazer uma análise de mercado? Você sabe quais são os produtos que seus pais compram? Você pode ajudar eles nisso? Quando eles compram, você é capaz de fazer uma pesquisa de mercado e dizer, papai, neste supermercado aqui, estes produtos são mais baratos, neste supermercado aqui é mais caro. Então a gente pode comprar neste e a gente poupa nesse produto. Então é um tipo de estratégia que você pode ajudar nas tarefas de casa, tá bom? Outra coisa, pessoal, que já falei para vocês, é não pedir para que os seus pais comprem produtos desnecessários, tá bom? São atitudes que demonstram imaturidade, tá bom? Quando você pede demais, pai, comprar esse pão, comprar aquilo, são atitudes que demonstram imaturidade. Agora, quando você, de maneira consciente, madura, com a educação financeira, tá? Madura, controla seus impulsos de compra, suas paixões, você não compra apenas
está pautado pelo desejo, mas racional, consciente, porque realmente é uma necessidade, aí você acaba que potencializando as economias de toda a casa. Isso vai, como eu falei para vocês, gerar uma economia, uma reserva técnica que pode ser usado para um objetivo maior depois, ou, como eu já falei, para uma emergência, tá bom? Então, ajudem na economia doméstica, pessoal, tá bom? Assim, a família consegue manter as contas equilibradas e todos vivem de maneira feliz e saudável, tá bom? Vamos falar agora de hábitos de consumo, pessoal. Tá? A gente já vem falando, mas vamos endossar isso. Você já foi às compras com seus pais? Sim ou não? Tá? Porque quando você vai à compra com seus pais, você vai ter uma noção de quanto que eles gastam, tá? E tendo essa noção, você conseguirá ou vai ver mais materialmente, não de maneira mais abstrata, você vai ver com seus próprios olhos quanto que eles gastam com determinados produtos, tá? Sabe quais são os produtos? Sabe que produtos são comprados para casa? Então, além de ir ao supermercado, você sabe quais são os produtos que eles compram? Sabe dizer se esses produtos são realmente necessários? Sabe dizer que às vezes esses produtos eles vencem, né? Eles não são utilizados porque não há uma necessidade, são apenas compras por impulso ou desejo? Bom, então é interessante a gente pensar nessas questões. Sabe por que são produtos e não outros escolhidos? Por que escolhe tal produto em detrimento do produto tal? Ou seja, o produto B em detrimento do produto A. Você sabe por quê? Realmente há uma necessidade aí de comprar esses produtos? Ok. Então, conhecer melhor os hábitos de compra, pessoal, de toda a família é o primeiro passo para um consumo consciente, tá bom? Saber por que você compra o que você compra. Parece uma coisa simples, né? Você já parou para pensar? Por que eu compro o que eu compro? Pense nisso. Chega para o papai e diz assim, papai, por que o senhor compra o que o senhor compra? E aí ele vai ver, olha, é porque há uma necessidade e ele pode chegar em alguma coisa e dizer, peraí, por que eu compro isso mesmo? Sendo que eu não utilizo, não há uma necessidade para a gente. Poxa, filha ou filho, agora que você falou, não vou comprar mais. E aí começa a jogar luz, né, na ideia de consumo, tá? Ter um hábito mais saudável de consumo, tá bom? Então, outra coisa, quem é que vai comprar? Então, a pessoa que vai comprar, você deve conversar com ela para que elas tenham esse autoconhecimento, para que ela não vá comprar coisas desnecessárias apenas por impulsos, tá bom, pessoal? Então, eu vou dar, pessoal, 4 dicas para vocês sobre consumo consciente. A primeira coisa, pessoal, é planejar as suas compras, tá? Coloque tudo na ponta do lápis. Tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Coloque tudo na ponta do lápis. Escreva lá quais são as reais necessidades e quando você for ao supermercado, você vai seguindo a lista, porque ali você já colocou as necessidades. Se você não faz uma lista, se você não planeja na hora de comprar, você vai comprar outras coisas por impulso. Porque você vai para o supermercado descompromissado, sem uma lista, sem saber o que exatamente precisa comprar. Aí você chega lá e, olha, eu quero isso. Aí vai olhar para a prateleira, também quero isso. Aí vai colocando no carrinho, vai colocando no carrinho. E quando termina, você fez um monte de compra de coisas que não são necessidades, tá bom? E você acaba meio que tendo um gasto a mais com algo desnecessário, tá bom? Segunda coisa, pessoal, é você pensar nos impactos do seu consumo, tá bom? Ou seja, leve em conta o meio ambiente, a sociedade e as suas escolhas de consumo, tá? O seu consumo, ele tem algum impacto ambiental, tá? Então é interessante também você pensar no meio ambiente, porque o meio ambiente é o ambiente onde nós vivemos também. Então, um ambiente saudável permite com que nós tenhamos também um ambiente saudável. Terceira dica, pessoal, consuma só o necessário, né? A gente acabou de falar. Refletir sobre as suas reais necessidades e procure viver, né, com menos. Viver com menos, pessoal, não significa viver passando necessidade. É viver como necessário. Olha, eu não preciso de 10 pares de sapato. Eu não preciso de mais de 50 roupas, um guarda-roupa cheio de roupas com roupas que eu nem utilizo. Então, assim, tem certas coisas que a gente não precisa e a gente só acumula, é o famoso acumulador, tá bom? E a quarta, pessoal, é reutilize. O que é isso, professor?
não compre outra vez o que você pode consertar, transformar ou reutilizar. Então, se você tem alguma coisa em casa, tá bom? Que não funciona, mas você sabe que pode consertar, ou que você pode levar para alguém consertar e logo após essa pessoa consertar você vai usar normalmente, não vai fazer diferença nenhuma, então não há necessidade de você comprar um novo, porque você pode gastar menos ou você mesmo pode consertar ou reutilizar. Então são formas que você vai fazer para poder poupar recursos. Beleza, pessoal? Então, essa é a aula de hoje, pessoal. Foi um prazer estar com vocês e aguardo para a nossa aula online para tirar as dúvidas. Cuidado com o que você anda comprando, cuidado com os hábitos de consumo. Sente com o papai e com a mamãe e conversem sobre as finanças, para que você tenha um pouco a noção de como que é os gastos dele. Uma coisa interessante, pergunte ao papai e à mamãe como que é o trabalho deles. Porque às vezes o dinheiro chega em casa, mas você não tem noção do quanto que eles trabalham, de quanto que eles esforçam, da carga horária de trabalho que eles fazem para esse recurso chegar em casa. Então, quando você tem ideia de toda a trajetória que o papai e a mamãe faz para o dinheiro chegar em casa, para comprar os alimentos, para pagar as contas de casa, você vai ter mais consciência da situação e você vai passar a poupar recursos, ou seja, valorizar os recursos que os seus pais colocam dentro de casa. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu!